Olá a todos, outra vez aqui na nossa sala de aulas virtual. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o desafio ambiental quando se pensa em agricultura, né? O desafio ambiental da agricultura, né? E aí, para repartir esse espaço de prosa aqui, eu convidei um extensionista do IBS, técnico em agropecuária, geógrafo de formação, e que tem uma experiência também como produtor agroecológico, né? E é o extensionista Edivar Lavrati, e eu vou provocá-lo aqui sobre este desafio de fazer o uso dos recursos naturais que nos restam enquanto humanidade, né? No ambiente da agricultura, e como a gente consegue fazer esse uso de uma maneira sustentável no ambiente da agricultura familiar. Eu gostaria de ouvi-lo também, depois eu vou questionar isso dele, essa percepção que ele tem das mudanças climáticas, né, e de como isso pode impactar aí a agricultura de modo geral, né, mas especialmente o nosso pequeno agricultor, e onde, aí eu acho que é uma reflexão importante, onde entra o papel do técnico, né, o papel do agente comunitário rural, de que maneira que nós podemos interferir nesse processo para que as práticas agrícolas que são desenvolvidas nas nossas comunidades não sejam, não nos levem aí a um labirinto, né, uma bancarrota, vamos dizer assim, do ponto de vista ambiental. Então, eu vou pedir ao Edivar Lavrati uma saudação inicial. Os agentes comunitários rurais que participaram do primeiro ano, né, estão com a gente desde o primeiro ano, vão se lembrar dele, já que ele participou, ele ajudou a conduzir a primeira oficina de formação dos ACRs que nós fizemos em maio de 2017 em Santa Maria da Vitória. Edivar, uma palavra sua. Legal, obrigado pelo convite. A gente sempre acha importante falar sobre esse tema, né? Especialmente no momento que a gente vive, né? Planetariamente, né? A gente está em meio a uma pandemia, né? Que tem muito a ver com as questões de ordem ambiental, né? Dessa ação humana sobre o nosso planeta, né? A gente acha sempre pertinente esse tipo de conversa. E os ACRs aí do programa Bahia Produtiva talvez possam, a partir das reflexões que a gente faz aqui, poder expandir essa prosa com os agricultores, né? Evitar aí essa sabedoria popular, né? Onde as pessoas estão sentindo na pele as mudanças, inclusive climáticas, né? Que a gente vem sofrendo nesses últimos anos, especialmente. Obrigado aí pelo convite. Bom, o primeiro questionamento que eu quero fazer para reflexão, né, nossa, aqui neste ambiente, é com relação realmente à paisagem, né, essa paisagem do meio ambiente que o nosso agricultor no oeste da Bahia e o nosso agente comunitário rural está inserido, né? Nós estamos falando aí de dois biomas principais, que é o bioma cerrado e o bioma caatinga, né? Mas falando dos biomas como domínios morfoclimáticos, né? Quer dizer, você não tem, você tem muitas áreas aí de transição, né? De um bioma para outro. É, é, e aí, assim, não é a coisa não é encaixadinha, né? Não é um caixotinho. Nós temos aqui um caixotinho de caatinga, um caixotinho de cerrado. Aqui o regime de chuva é assim, então os cálculos que eu faço para pensar aqui os investimentos em irrigação, dimensionamento enfim, de algum projeto de investimento, ele vai considerar esse tipo de realidades ambiental, né? Aqui nesse outro local aqui, que é outro caixotinho, eu tenho outra decisão. Não é assim, né? Então a gente tem a necessidade muito presente de ser um observador da natureza, né? Eu acho que a grande
sacada ali é trazer para dentro da discussão, para dentro da percepção da ação técnica e da tomada de decisão, esse conhecimento sobre a natureza, né? Então, se você perguntar para alguma pessoa de mais idade, por exemplo, quando que vai chover, né? Ele consegue identificar nos elementos da natureza sinais, né, pistas que indicariam a chuva e tudo mais. Ou mesmo pelo conhecimento da história, né, do regime de chuvas, vai ter esse tipo de informação. Só que nós estamos diante de um processo de mudanças, né? São mudanças de médio e longo prazo que vem acontecendo e que são reunidas aí na expressão mudanças climáticas, né? Então, acho que essa percepção sobre a realidade dos biomas, sobre a realidade que se vive aí em cada município, em cada localidade, nos parece fundamental para apoiar o agricultor, para apoiar a ação, a decisão do agricultor. E nesse momento, o agente comunitário rural, ou ele está realizando uma atividade muito interessante, que é o planejamento produtivo, né, da unidade de produção familiar. Esse plano produtivo, depois ele é executado, né? Então, primeiro o agente comunitário constrói esse plano junto com o agricultor e depois executa ele, acompanha a execução desse plano em visitas técnicas. Mas assim, como é que a gente pode aproveitar melhor essas ferramentas, né? Você tem uma ferramenta de planejamento aqui colocada pela equipe técnica. Por outro lado, você tem um conhecimento presente nas comunidades de observação da natureza e de como isso é importante para a ação do ACR, como isso pode ser importante para que a gente consiga fazer cada vez mais uma agricultura sustentável, uma agricultura que realmente traga para a mesa do nosso povo alimentos saudáveis, sobretudo, né? Então, eu gostaria que você trouxesse para a gente essa reflexão sobre os biomas, sobre a realidade ambiental que a gente enfrenta, né, enquanto humanidade agora, para permitir aí ao nosso jovem ACR, ao nosso agricultor, um pouco de reflexão sobre esses aspectos. É muito pertinente porque, com as mudanças climáticas que estão ocorrendo, cada vez mais os biomas, as áreas de intersecção de biomas têm se ampliado mais, né? Então, algumas décadas atrás, você ainda conseguia perceber uma certa distinção, né? Eu falo que a região onde eu vivo, era uma região é considerada até hoje uma região de transição do bioma Mata Atlântica para o bioma Cerrado, né? A região aqui de Ribeirão Preto, próximo à Serra da Canastra, né? Indo aqui para o sul de Minas Gerais, né? Mas que hoje tem muito mais características de cerrado, por conta da escassez das chuvas e o aumento da temperatura. Eu estou aqui em pleno inverno e nessa época aqui a gente costumava ter aí uma temperatura média de 18 a 22 graus, né? Imaginar de agosto até setembro, maio, né? Já vinha algum tempo de frio. E esse ano aqui a gente não precisou tirar as do armário. Então, nós tivemos aqui temperaturas elevadíssimas. Hoje a gente tem a previsão de 38 graus, para vocês terem uma ideia de temperatura. E eu estou falando aqui do Sudeste, né, numa região que possivelmente há anos atrás aqui, inclusive, dava geada. Aqui no sítio onde eu moro, a gente presenciou várias vezes geada. Esse ano sequer frio a gente teve por aqui. Então é gritante essa alteração e faz com que o técnico que acompanha as unidades familiares e as comunidades passe a ter uma necessária visão observadora do que tem acontecido de mudanças. E aprender, inclusive, com os agricultores, entendendo o que se passava em tempos passados, né, com relação às chuvas, com relação à florada das plantas típicas dessa região, né, tem plantas indicadoras que acabam florindo
aqui para nós, o caso dos IPs, né? Pegar o IP amarelo aí que flora em agosto, esse ano aqui ele florou um pouco antes. O IP branco tem florado, então o pessoal tem aqui na região uma cultura que diz que quando o IP branco flora, não chove mais, quer dizer, não faz mais frio, né? Já começa o período das chuvas para nós aqui. Então o IP branco já florou aqui na nossa região. Isso era um fenômeno que acontecia lá perto da primavera, que esse ano vai cair no dia 22 de setembro, né? Então você vê, que é daqui a poucos dias, claro. Mas você percebe nitidamente uma mudança incrível. Aqui nessa região onde eu vivo, nós estamos já quase 6 meses. Eu sei que aí para Caatinga isso é pouco, mas para nossa realidade aqui é muito tempo. Né? A gente está aqui há mais de 6 meses já sem chuva, né? Sem saber o que é uma gota d'água. Então isso é um indicador muito importante de que as coisas têm se alterado e os biomas também vão se transformando. Então a gente está vivendo aqui muito mais uma condição de cerrado, né, com esse ano com o ingrediente aí das queimadas, né, naturais ou provocadas, né, isso segundo a de bombeiros aqui da região, a maioria dos focos de incêndio aqui foram criminosos, né, então você vê que tem uma cultura do fogo, né, seja ela como um ingrediente político ou de maldade apenas, né, mas que tem um impacto enorme. Então, observando a nossa região aqui e observando o cerrado que antes eu conhecia há 30 anos atrás, por exemplo, na Serra da Canastra, aqui hoje a gente tem luará, a gente tem o gato do mato, né, que é aquela jaguatirica que é típica do cerrado. Né? A gente tem aqui o marolo, que é uma fruta que nunca se deu bem aqui por causa do frio, mas tem aparecido nas pequenas reservas de cerrado que tem aqui. O próprio piquizeiro, que é uma árvore típica de região de cerrado, está se dando super bem aqui agora. Né? Então, assim, a gente tem que ser muito observador. Por outro lado, a gente tem outras plantas que são típicas da Mata Atlântica, e até mesmo culturas que a Mata Atlântica sempre possibilitou, né, o bioma Mata Atlântica sempre possibilitou o plantio, o cultivo, que acabam ficando numa condição mais difícil. Né? Pegar aí a própria cana-de-açúcar hoje, que é uma planta extremamente resistente, e ela toma aqui a nossa região toda, ela está completamente seca. Né? A cana é uma das últimas plantas a secar completamente o seu sistema aéreo. E aqui a gente está vendo esse fenômeno acontecer, assim, brutalmente em pleno mês de setembro, agosto, setembro, que é o período da colheita aqui, que já está indo para o final já, né? Mas são observações, né? As nascentes que estão secando, né? Os rios que estão para além do assoreamento, a gente tem um problema sério aqui de uso excessivo da água dos rios para irrigação, né? Então o rio acaba baixando também. O técnico, a técnica, o agricultor, a agricultora tem que ser um estudioso do seu meio, porque cada vez mais nós vamos ter microclimas. Isso eu tenho observado que o agricultor, a agricultora, a comunidade rural precisa construir ali um pequeno mundo aí, né? Com árvores, com umidade, com água, com culturas adaptadas, com resgate de plantas que já não se cultivam mais, né? Importante para a alimentação, porque no contexto geral, se a gente entrar nessa onda de, de queimada, utilização pesada de maquinário, de agrotóxico, de adubação química pesada, a gente não vai ter mais solo. Né? O solo nosso vai inevitavelmente se degradar num curto período. Né? O solo é um lugar vivo, né? Onde a gente não pode brincar com isso. Bom, o outro aspecto que eu acho que é fundamental nessa reflexão sobre o desafio do uso sustentável, eficiente dos recursos naturais, né, é o tema da água. Né? A gente está falando de uma região
gente discutiu um pouco isso com a colega, né, a bióloga Daniele, em outras videoaulas que estão aí no canal de YouTube do IBS. Mas assim, como é que a gente trata essa questão da água nesse contexto de mudanças climáticas, aí, nesse contexto de mudanças da agricultura? Quer dizer, realmente nos parece aí cada vez mais um tema latente, né? Você precisa pensar em água, precisa pensar em como utilizar de maneira racional da água. E aí, só lembrando, né, a questão das punks, cada vez mais as plantas alimentícias não convencionais, né, essas hortaliças tradicionais e outras plantas que não necessariamente são hortaliças, né, mas que são adaptadas a condições extremas, têm uma capacidade de resiliência, né, maior, elas se mostram como uma necessidade, né? Você precisa valorizar essas plantas cada vez mais, né? Não como uma não como uma alternativa excêntrica, né? Não como uma alternativa, né? Mas talvez como a única alternativa, uma opção que se coloca cada vez mais como necessária, né? De você começar a valorizar aí, resgatar também plantas adaptadas para alimentação, né? Mas eu queria ouvir mais a sua percepção com relação a essa questão da água mesmo. Eu acho que é fundamental a questão do solo também, né? Mas o tema da água nos parece muito importante. Historicamente, o agricultor familiar, né, o quilombola, os povos indígenas se utilizavam sempre das nascentes e dos próprios córregos, né, límpidos, que devem cortar aí a região da bacia do Rio Corrente, né? Possivelmente ali essa região tem uma formação geológica que permite a formação de lajedo, né? Deve ter água cristalina aí nessas formações aí, né? E acaba então depois caindo no rio maior aí que, né, acaba cariando bastante solo, né? E dele vai cair no São Francisco, né? Para desaguar no São Francisco, né? E os grandes projetos de irrigação, eles são um grave problema, né? A gente está, quando exporta soja ou carne, a gente está exportando a água nossa. A gente está exportando um recurso natural que existe no Brasil, que você transforma numa matéria-prima e que vai de maneira bruta para a China, para a Europa, para países que têm condições de pagar por esse produto. A questão é que a água hoje, mais do que nunca, tem a ver com segurança alimentar também. E se você deixa de plantar outros alimentos e prioriza a plantação apenas de commodity, a gente sofre, com certeza, um problema de carestia. Vou pegar aqui agora a época da pandemia, eu tenho acompanhado algumas cooperativas aqui no estado de São Paulo e tenho observado que muitas estão se utilizando do arrendamento dos solos, das terras, para a produção de soja, por exemplo. Porque é mais barato para o agricultor arrendar para a soja aqui do que plantar alimento. Então, toda a insegurança que traz, assim, que o agricultor sente, né, que é uma insegurança real, né, ele não está inventando essa insegurança. Isso se traduz em, talvez na safra de 2021, num grave problema de abastecimento de itens básicos da cesta que compõem o dia a dia da alimentação dos brasileiros, né? Então, a adoção de técnicas de produção de plantas, especialmente das plantas alimentícias não convencionais, é interessante, porque o grau de adaptação delas à realidade climática é muito forte. A gente conseguir adotar o plantio de cultivares que possam servir de alimento, mas também de cobertura do solo, é muito importante para a retenção da água. A evapotranspiração é um grande problema da agricultura. É como colocar um exemplo aí, né, se pegar uma chapa quente aí de um fogão de lenha aí do sítio e jogar um copo d'água em cima, né, você vai ver a quantidade de vapor que sobe. O solo nosso, eu até gravei aí, não sei se
você vai conseguir A utilizar. gente vai usar em outra aula. A gente gravou aí a temperatura extremamente alta, que é a flor do solo, né? Chega próximo de 50 graus. Então, assim, se você não trabalhar com cobertura de solo, para proteção dessa água, para que ela não evapore e se mantenha no solo, o solo ele é um ambiente vivo, a gente tem graves problemas. Na nossa região aqui, onde eu vivo, né, acho que é bom, é interessante sempre fazer um paralelo, que é o que vai acontecer talvez aí na região, no futuro próximo, se já não está acontecendo, é que quando esgotar os recursos das águas superficiais, as pessoas passam a apelar para as águas profundas, que são o caso dos aquíferos, né? No caso nosso aqui é o aquífero Guarani, que é um dos maiores aquíferos do planeta. Um aquífero que foi formado há milhões de anos atrás por, por derramamento de lava vulcânica, né? Essa região aqui é uma região desértica. O que seria de um geógrafo se não teria uma pedra junto, né? Então, eu trouxe aqui um pedaço de arenito de um poço que foi cavado aqui na comunidade nossa. Então, para vocês verem a porosidade dessa pedra, isso a 100 metros de profundidade, aproximadamente, onde acumula água nela. Então, se você pegar um copo d'água e se você mergulhar isso aqui dentro de um copo d'água, ela vai secar o copo d'água, a água vai ficar toda aqui dentro, rochinha aqui. Então, a região nossa aqui é um queijo suíço de perfuração de poços artesianos. E toda a água que é usada para agricultura, por exemplo, e também para abastecimento das cidades, advém do aquífero Guarani. Isso é um problema sério, né? Poços que há 40, 50 anos atrás tinham 90 metros de profundidade, né? Fiz uma pesquisa sobre isso há algum tempo. Hoje eles estão com 300, 400, 500 metros de profundidade. Então, cada vez mais você tem um rebaixamento do aquífero e essa água é utilizada para agricultura, pasmem, né? Então você pega uma água aí que tem que está estocada no solo. A água aqui tem aproximadamente 1 milhão e meio de anos que está lá embaixo estocada. Então, imagina quantos anos demorou para essa água cair no solo, né? Escorrer pelas frestas da rocha de basalto, com aquela pedra preta, né? E chegar até essa rocha de arenito e que se acumula, né? Então não é um rio que tem lá embaixo, é uma rocha como essa aqui, cheia de água, que você coloca um tubo aqui, ela vai, né, absorvendo aqui a água e vai sendo bombeada, inclusive para irrigar, irrigação de baixíssima eficiência, inclusive, né? Então você pega uma água de primeira qualidade para você usar sistemas de aspersão, que você tem uma perda aí de 40%, 50% da água no meio do caminho, até a planta absorver. Então, assim, existe uma irracionalidade, porque tem muito a ver com a nossa história também, né? A história do Brasil, né? Que tudo sempre foi farto, né? Solo farto, água farta, floresta farta, né? Mão de obra barata farta, mares enormes, né? A gente tem uma costa gigantesca, então ninguém muito se preocupou em preservar. Mas isso tem um limite. A natureza ela não é algo estático, né? Ela se mexe, ela reage às ações antrópicas, né? Às ações dos seres humanos. Né? A natureza viveria muito bem, obrigado, sem a gente aqui, né? Na verdade, nós somos um intruso nesse jogo todo, né? Porque ela talvez se recomporia, né, em alguns milhões de anos, né, de tudo que nós fizemos aqui. E se a gente não barrar hoje, existem iniciativas, por exemplo, dos ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é o famoso Acordo de Paris, que o governo Trump saiu fora, né? Uma das primeiras atitudes dele foi sair fora do Acordo de Paris. E o governo brasileiro foi meio no embalo também, né? E que é exatamente isso, né? Se a gente parar hoje de fazer o que a gente está fazendo, mesmo assim,
a gente não vai ter planeta para muito tempo, né? Então, você imagina o risco, né, que a nossa sociedade corre, especialmente na preservação, né? Não é porque você acha um lobo-guará bonitinho, né? Que botaram até numa nota de R$ 200 agora, né? Vai demorar Uhum. para a gente ver essa nota de 200 aí, né? Mas está lá o lobo-guará estampado, né? Ou uma onça pintada, ou qualquer outro animal da flora e fauna da, dos biomas que a gente tem no Brasil, né? São indicadores importantes do grau de preservação que você tem daquele lugar, né? Então, fazem parte daquele espaço, daquele meio. Então, a observação que eu falo não é uma observação apenas contemplativa, né? Dizer, nossa, olha que bonito que é esse pé de piqui todo florido, né? Mas o que tem em torno dessa árvore, né? O que ela representa para aquela comunidade? O que o umbu, por exemplo, representa? Né? Os cajuzinhos aí de beira de estrada representam? O que eles indicam para a gente? Né? A gente tem que ser muito observador, né? Isso é fantástico para qualquer técnico, é ser curioso, né? É exercer a nossa característica básica, né? Por isso que o ser humano hoje está no topo da cadeia alimentar, porque ele desenvolveu um baita de um cérebro aqui, né? Cheio de curiosidade, de vontade de aprender, de fazer, de correr atrás. Então, eu acredito muito que, da mesma forma que a gente destruiu biomas, né? E vem destruindo, né? O bioma Pantanal hoje está todo incendiado, né? A gente assim está numa torcida. Se eu pudesse fazer um acordo de ficar mais um tempo sem chuva aqui para nós e mandar a chuva daqui para lá para pagar o incêndio de lá, acho que daria para fazer um acordo, né? Porque são tá entre 30 e 40 mil hectares já queimados de Pantanal. Assim. Imaginem só o que significa o impacto para o planeta, né? Uma área alagada que serve, inclusive, de formação junto com a Amazônia dos rios que chovem sobre nossas cabeças aqui no Sudeste, no Brasil como um todo, e que vem sendo simplesmente incendiada, né? Assim, a gente vê pouca mobilização, às vezes as pessoas se preocupam mais com as mansões queimadas lá na Califórnia, que aconteceu também uma tragédia de fogo, só que nós estamos com fogo aqui no nosso quintal, no nosso dia a dia. Isso é, isso é coisa de se pensar, importante de se pensar, né? De se preservar, de fazer com que esse bem tão útil, né? Eu vi outros vídeos aí que trataram da água no canal do IBS, que é um bem escasso e um bem que precisa ser preservado. A gente não pode titubear quando se trata de água. E vocês aí que moram aí na região, se sabem direitinho do que eu estou falando, né? Nós vamos entrar depois aí numa conversa com relação à experiência aqui do nosso sítio. Nós aqui ficamos praticamente 10 anos sem acesso à água para a agricultura, né? Então a gente sabe direitinho como é que essa dinâmica funciona. Você tem mal e água para o uso doméstico, né? E isso não pode acontecer. A gente tem que trabalhar para proteção de nascente, cercar as áreas de APP, né? Nem que seja com um pedaço de pau, com qualquer coisa, com ora pronobis, espinhento, para não para os animais não pegarem as áreas de APP, né? Para preservar a água, né? Isso é um patrimônio que em outros países já não existe mais, né? Dependendo de água vinda de outros locais do planeta para abastecer. Vocês já pararam para pensar o quanto de garrafinha de água que é vendido pela Nestlé, pela Coca-Cola, ou por pequenas e médias empresas por aí afora? É que basta pegar um patrimônio que é da humanidade, botar uma garrafinha, um rótulo, tapar com a tampinha, botar num caminhão e levar para um lugar e vender. Olha a situação que nós chegamos. A água sempre foi um bem que você não, até mesmo culturalmente, era um bem que você não pode negar a ninguém, né? Isso é
faz um código de honra entre os camponeses, né? Você pode negar tudo, né? Menos um copo d'água para quem está com sede. E é o que tem acontecido. A gente vai, eu assim, não quero ser tão pessimista, mas eu acredito que a nossa geração ainda vai ver uma escassez, né? Vai presenciar os efeitos socioeconômicos, políticos, de conflitos por conta das questões relacionadas ao uso da água, né? Bom, neste ambiente, né, nesse meio ambiente, um tema que aparece com bastante força sempre, né, a gente nunca pode escapar dele, é a inovação. Agora, essa percepção do que é inovação e de como a gente pode promover a inovação dentro de uma comunidade rural, dentro de uma unidade de produção familiar, né, que eu acho que é muito interessante de ser refletida, né. Veja, o agente comunitário rural, ele é um técnico, em grande medida, a maioria, né, tem formação técnica. E ele aprendeu, por exemplo, usar a mangueira de nível lá na escola técnica, né? Então, na medida que ele tem na comunidade dele uma área com certa declividade e aquela área não tem assim, um sistema de proteção para enxurrada, e está sendo levado embora aquele solo fértil pela erosão, por processos erosivos, ele pode propor uma inovação. Ele pode propor instalar ali curvas de nível, né? Pode parecer uma coisa simplória e até muitas vezes antiquada, mas para aquele ambiente, para aquele espaço, pode ser uma inovação importante, né? Então, acho que a gente tem muita coisa para desconstruir na percepção sobre inovação, né? São aspectos aí de ordem até cultural. Quando você pensa em inovação para a agricultura, você pensa naquele trator gigante, com rodas gigantes, que em meia hora de trabalho movimenta solo do sítio inteiro de um agricultor, né, familiar. Então, como é que a gente traz essa percepção de tecnologia e de inovação de algo distante do agricultor, de algo que precisa um investimento muito grande, que precisa ser a máquina mais moderna, ser o insumo mais avançado, para uma ideia, para uma cultura de inovação que trabalhe alinhada com a realidade concreta do agricultor familiar, que trabalhe com a realidade concreta do lugar, né, do, do território, do lugar onde esse agricultor está inserido, né, com as condições naturais vivenciadas ali, né, com o que a gente falava agora há pouco, né, sobre essa questão dos biomas, né, quer dizer, como é que a gente alia inovação com a realidade ambiental, né, e tudo mais. Então, se coloca para a gente um desafio importante, enquanto técnico, enquanto agente comunitário rural, também essa desconstrução, né, desconstruir um pouco essa ideia de que só existe um caminho para a inovação. Quando a gente pensa em agricultura familiar, e quando a gente pensa em agricultura ecológica, quando a gente pensa em práticas alternativas de agricultura, a inovação ela está muito atenta a esses elementos, me parece, até do resgate aí de práticas agrícolas de gerações passadas, né? Coisa que foi abandonada por imposição cultural, foi abandonada muitas vezes atropelada aí pela indústria, pela grande indústria, né? Pelos processos industriais que foram ocupando a vida aí, o cotidiano do agricultor. E essa ideia, né, de que o que o agricultor faz ali no seu dia a dia é algo antiquado, é atrasado, né? Você usar uma enxada hoje é ofensivo, né? Talvez não seja, né? Tem ambiente, tem espaços aí que você precisa usar de ferramentas que foram inventadas com conhecimento humano, foram inventadas por gente, né? Para produzir alimentos, para fazer a produção de alimentos e que não necessariamente se tornou antiquado, né? Então, assim, como é que a gente pensa sobre esses elementos da inovação? Como é que a gente reflete
sobre essas questões, né, até para orientar a tomada de decisão para investimentos e tudo mais. Então, acho que essa é uma reflexão que eu gostaria de provocar também, né? Baita desafio, porque a gente acaba sendo levado, né, especialmente o agricultor familiar, levado a adquirir práticas agrícolas que nem sempre são as melhores, né? Se você for lá no banco, por exemplo, pegar um Pronaf e falar que você vai investir o seu Pronaf para comprar esterco ou qualquer coisa do gênero, né? E vai comprar um implemento lá, por mais simples que seja, o gerente de negócios do banco aí vai torcer o nariz, vai falar, esse cara não vai pagar a conta depois, né? Ele já tem um pacote fechado, né? Começa pelo crédito, né? Se você só consegue o crédito, por exemplo, se você prometer para o gerente de pé junto e demonstrar depois com nota fiscal que você comprou todos os agrotóxicos indicados para aquela cultura, né? Toda a adubação química indicada para aquela cultura. Então, a gente tem já tem uma cultura de financiamento da agricultura que empurra os agricultores a uma lógica agrícola dentro de um pacote tecnológico que beneficia as grandes corporações. Né? Então, isso é um baita problema. Quando você vai fazer um investimento por conta própria, por menor que seja, você está tirando do bolso, tirando de alguma outra atividade que você tem no sítio para investir, você pode ter mais liberdade em fazer isso, né? E aproveitar o que o sítio te, te, te proporciona aí de possibilidades, né? De matéria seca, de matéria orgânica, de solo, de água, né? Isso não dá para a gente abrir mão, achar que isso é de menor valia. Sempre foi vendido para nós que inovação tem a ver com coisas gigantescas, com robótica na agricultura, agricultura de precisão, né? Porque o agropop, ele é muito vinculado a essa coisa romântica, né? De achar que o campo é aquilo ali, pronto, acabou, né? Não vê, por exemplo, você não vê gente praticamente você vê uma propaganda do agro, né? Você só vê grandes máquinas, né? Então, cadê as pessoas nesse processo, né? E a agricultura orgânica, e essa agricultura que a gente pensa, que a gente defende, independentemente da opção que a pessoa faça com relação aos vários tipos de agriculturas, ela pressupõe primeiro a existência do ser humano ali dentro de um físico, né, obviamente, de um local, em convívio com uma comunidade local, rural, e em contato com uma comunidade urbana consumidora. Não dá para a gente separar isso. Né? Seria um erro, né? Um equívoco muito grande você plantar para os parentes da cidade ir lá pegar espiga de milho, né? No final de semana, ou pegar umas mexericas lá do seu pomar. Né? Aquela ali é a tua atividade econômica. A tua atividade econômica precisa ser efetivamente valorizada. E a atividade econômica aí, isso eu acho uma coisa muito interessante. Eu acho que o estado da Bahia, diferente aqui do estado de São Paulo, que desmontou completamente as empresas de assistência técnica, não colocou absolutamente nada no lugar. A gente não tem mais nenhum órgão aqui sequer para tirar a DAP, né? Então a gente está agora num momento de negociar isso até para poder fazer com que os agricultores se viabilizem em plena pandemia, né? Você não tem a quem recorrer. E aí na Bahia você vê que tem um interesse público muito grande no fortalecimento da agricultura familiar. Então, aproveitar essa oportunidade que está colocada pelo governo da Bahia e pelas empresas que estão aí executando os projetos, para que a gente possa efetivamente pensar numa inovação baseada num novo jeito de fazer agricultura, ou num velho jeito que foi abandonado por razões meramente estéticas ou
políticas e que pode ser recuperado hoje. Então, vamos dizer que aí na Bahia vocês têm um privilégio muito grande de ter isso, né? Eu sei que todo processo é um processo de muita dificuldade, um processo de alteração cultural, de olhar para as questões de ordem cultural do povo baiano e da própria ancestralidade ali, que pratica agricultura, talvez é um dos lugares onde se pratica agricultura por mais anos no Brasil, né? Que foi por ali que os portugueses entraram. Então, essa agricultura vinda da Europa, ela começou na Bahia, né? Que eles começaram a fazer a partir do trabalho indígena, depois do trabalho dos negros, né? Então, a gente tem que repensar, né? Como é que o meu bisavô tratava de determinada situação. A gente hoje tem acesso, num clique, a várias informações também, né? Então, você pode fazer uma junção do que é tradicional com aquilo que você tem hoje de moderno, né? E não fazer uma volta ao passado apenas por uma questão antropológica, né, de boniteza, mas é porque você realmente precisa. Não dá, esse pacote, o pacote tecnológico que sempre foi desenvolvido no Brasil para a agricultura de grande porte, ele não serve para o agricultor familiar. Isso tem que ficar muito claro. Quem quer copiar esse modelo e achar que vai ter futuro com isso, vai só se afundar. Eu sei que é bonito andar com o bonezinho da Monsanto, da Syngenta na cabeça, né? O povo gosta, né? Os vendedores entópicos, o agricultor familiar de produto que está ali estocado às vezes há tempo e não tem para quem vender, entope o agricultor familiar de coisa que não presta, para ele jogar na terra dele, intoxicar a própria família, a água que ele bebe, a comida que ele come, mas a gente não tem necessidade de agradar ninguém, né? A gente tem a necessidade, sim, de se construir enquanto comunidade de agricultores. A Bahia, eu visitei a feira ali de Correntina, né? Acho que não é Correntina, Santa Maria da São Vitória. Félix. É isso, né? Do outro lado da ponte. É uma riqueza de biodiversidade que é difícil você encontrar em outros lugares. É um lugar ali encantador, né? De compartilhamento de produto, de venda direta ao consumidor final, né? Tanto é que se você buscar um mercado nessas duas cidades, dificilmente você acha um mercado ali, né? Pelo menos a gente até a cultura aqui do Sudeste, né? Você fala assim, vou lá no mercado comprar um trem, né? Mas não, tudo se dá em torno da feira, em torno dessa grande reunião, né, de pessoas que, para além da compra, tem o relacionamento direto com quem produz. Uhum. Você conhece quem está produzindo sua comida, olha que coisa bacana. Vocês imaginem, vocês não fazem ideia da diferença que tem para os moradores, por exemplo, aqui do Sudeste, que vão essas grandes redes, Walmart, Carrefour, Big, comprar, eles jamais vão conhecer o agricultor que produziu aquilo que vocês estão comprando ali, né? É uma relação alienada do consumidor para com o produto que ele está comprando. Então, se o arroz está R$ 25 o pacote hoje aqui, R$ 30 o pacote, dificilmente ele vai ter um diálogo e saber por que está chegando a esse preço, né? Ou porque o feijão aumentou, né? Ou porque esse ano deu menos feijão que o ano passado, né? Você tem um diálogo ali com a, com a comunidade urbana, né, digamos assim, né? As pessoas que optam pela vida na cidade, que é diferente do que a grande agricultura tem, né? Você não vai ali conversar com o seu cliente, seu consumidor final, e falar para ele quantas bombas de veneno você passou naquele tomateiro, né, que está com os tomates ali em cima, né? Você vai ter outro tipo de diálogo, né? Se tu falar isso para ele, ele vai correr da sua e vai para outra banca. Né? Nas cidades grandes, né, as pessoas não têm alternativa. Tá ali, ou tu compra, né? Ou tu não fica sem. Né? Essa é a realidade. Né? Então, existe aí uma mudança cultural
que também passa pelo consumidor final, né? Essa alienação das pessoas do ato de consumir, né, de comer, é Uhum. muito grande, né? Você, gente, que trouxe a nossa humanidade até onde está hoje, né? Até o formato nosso, né? Da nossa arcada dentária, né? Do nosso sistema digestivo, né? O nosso tamanho, né? A gente passou a ficar maiorzão, caminhar com duas pernas, né? Tem muito a ver com a possibilidade que nós tivemos de converter proteína, carboidrato, vitaminas, etc., em condições corpóreas para você dominar o mundo, né? Estar no topo da cadeia alimentar. Quem está no topo da cadeia alimentar tem que ter a responsabilidade de comer direito, de fazer as coisas direito, né? E não é isso que a gente vê. Então, quando você está no topo, você faz o que você quer, né? Você esbanja, você joga fora, você não importa se tem 10 passando fome enquanto eu estou com a quarta, né? Então, assim, tem olhares aí para o consumo urbano que precisam ser repensados, porque senão também o agricultor se desilude de produzir, né? Não adianta, eu falo isso como produtor também, não adianta a gente ter todo um esforço de produzir um alimento de altíssima qualidade nutricional, né, de alta segurança, e não ser valorizado, né? Daí você volta para casa e, bom, o que nós vamos fazer, né? Então acho que tem aí na Bahia até pela cultura local existe aí umas possibilidades que estão dadas, né? Que dá para dar pano para manga, né? Não, maravilha. Eu acho que a gente tem assim uma realidade realmente bastante rica, né? Você tem uma riqueza preservada ainda nas comunidades rurais do, do oeste da Bahia, né? Quer dizer, dessa região que a gente está trabalhando. E isso se expressa de maneira muito interessante nas feiras, né? As feiras que a gente conhece ali, que a gente tem agricultores que a gente acompanha que são feirantes. As feiras são um ambiente de interação social incrível, né? E eles são também um espaço de troca de conhecimento permanente, de construção do conhecimento e de fortalecimento da cultura daquele lugar, né? Então essa cultura da feira é realmente algo marcante e por sorte você tem inclusive um esforço de sorte não, né? Por seriedade e por outros atributos positivos, você tem um esforço, inclusive, do governo do estado de valorização das feiras, de valorização desses espaços de comercialização que fazem parte da identidade daquele povo, né? Então, é muito importante você ter tocado nisso. Acho que a mensagem que fica, que a gente gostaria de levar para o jovem agente comunitário rural, tá muito atento a isso, de realmente ser curioso, observar a natureza e observar o espaço social aí, né? Fazer parte do processo, né? Então, eu gosto de ressaltar sempre que o jovem agente comunitário rural, na medida que ele age, né, que ele se posiciona, que ele participa, que ele mobiliza, ele está se forjando enquanto liderança local, enquanto profissional da área dele, né? Então, essa postura proativa de correr atrás, ela se torna fundamental. E correr atrás do quê? Né? De promover inovação, e aí, como a gente falava aqui, são inovações que realmente mexem com a vida das pessoas, que transformam o cotidiano das pessoas. Observar a natureza no sentido de influenciar a natureza, sim, mas de maneira sustentável, né? Por isso que a gente também está batendo tanto, está falando tanto de punk, está falando tanto de segurança alimentar e nutricional, a gente tem falado tanto de água, que são elementos fundamentais para a discussão nesse tempo que a gente vive, né? E aliado também a esse contexto de uma pandemia, quer dizer, que não é brincadeira, a nossa geração ela está vivendo a experiência de uma pandemia que obrigou todo mundo a ficar em casa, a se isolar, né, a se distanciar e tal, a fazer uma
uma tera distância, uma videoaula, né? Quer dizer, a gente se vê num cenário diferente, né? Tendo que se adaptar a um cenário diferente. Então, isso é bom que seja entendido como sinais aí que a natureza vem dando para a gente, né? Ou se repensa processos, se repensa formas de fazer agricultura, se repensa formas de pensar a alimentação, e aí eu acho que é muito importante a gente pensar na alimentação, né? De como é que a gente está se alimentando, de como é que a gente está trabalhando na comunidade também as práticas alimentares. Isso começa, obviamente, na produção, começa nas plantas que a gente privilegia ali na horta, no quintal produtivo, né? No cultivo para o próprio consumo primeiro, né? Então, esses elementos eles são fundamentais para fazerem parte das nossas preocupações hoje, né, imediatamente, e é essa mensagem que a gente quer deixar para os jovens ACRs, para que levem nas suas atividades, né, para que carreguem consigo essa perspectiva de observar realmente, a conhecer profundamente o ambiente onde vocês estão inseridos, para propor soluções para os desafios, para os problemas que vêm surgindo e que vão surgindo ao longo da nossa caminhada. Então era isso, obrigado ao Edivar, obrigado pela atenção de vocês. A Teradistância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.